Aqui comigo no estúdio, Caio Junqueira, nosso analista de política. É importante destacar esses depoimentos de Mauro Cid, como o Pedro falou. Mais uma vez ele vai ao Supremo Tribunal Federal esclarecer pontos. E ali, num trecho do depoimento dele, Caio, Mauro Cid diz que Felipe Martins, ex-assessor da presidência, ex-assessor de Jair Bolsonaro, não viajou aos Estados Unidos com o ex-presidente. Boa noite, Caio. Boa noite, Márcio. Boa noite a todos. Isso é muito importante, né? Esse caso do Felipe Martins talvez seja o mais controverso, né, de toda essa história. E o que o Mauro Cid disse hoje nessa fala ali na presença do ministro Alexandre de Moraes, como você disse, Márcio, que o Felipe Martins não viajou para os Estados Unidos no final de dezembro de 2022, junto com o então presidente, na véspera ali, dia 30 de dezembro de 2022, com o Bolsonaro, né? E é interessante porque essa viagem, essa suposta viagem do Felipe Martins, que não aconteceu, que é o que sustentou a prisão dele por 6 meses, uma prisão preventiva por 6 meses, ele ficou preso por 6 meses, porque ele supostamente teria viajado, mas depois se comprovou que ele não viajou. Além disso, né, o que ele, o Mauro Cid, diz? Que não possui nenhuma prova contra o Felipe Martins, que não sabe se o Felipe Martins tem relação com a tal da minuta do golpe, né, que foi encontrada na casa do Anderson Torres, nem com a minuta encontrada no celular do próprio Cid. Falou também que a minuta não dava ordem a ninguém, nem nunca foi assinada, que o Cid era o responsável pela agenda do presidente no Palácio da Alvorada e pelos registros de entrada e saída, e que não dá para garantir quem entrava e quem saía do Palácio da Alvorada por esses registros, né, que são muito fluidos. A defesa, ali foi interessante no momento, ao longo dessa segunda-feira, a defesa do Felipe Martins confrontou ali, né, perguntou para o Cid sobre os depoimentos do ex-comandante do Exército, Freire Gomes, do ex-comandante da FAB, Batista Júnior, que disseram, e a gente trouxe isso aqui no Prime, né, que o Felipe Martins não estava na tal da reunião que se debateu a minuta. E depois a defesa confrontou ali também o Cid com os depoimentos do próprio Bolsonaro, do Paulo Sérgio, que é o ex-ministro da Defesa, e do ex-comandante da Marinha, Almir Garnier, que também disseram que o Felipe Martins não estava na reunião. E perguntaram se todas essas pessoas estavam mentindo e só ele estava falando a verdade e preferiu ficar em silêncio. Agora, muito importante, Márcio, teve um movimento aí nos últimos dias, acho que na sexta-feira, que a defesa do Felipe Martins entrou com uma ação que acabou caindo com o ministro André Mendonça, né? Que vai ser o relator, é uma ação protocolada também pela defesa do Felipe Martins, que tenta atrasar o andamento desse inquérito sobre a trama golpista. A defesa do Felipe Martins questionou a atuação ali do Alexandre de Moraes, é uma praxe ali, né, dos advogados do CELS, questionando a atuação do Moraes, que é o relator do inquérito, acusando ali de não ter respeitado a legítima defesa do Felipe Martins, tirou direitos básicos ali, permissão para não dar entrevistas, alegando que essas oitivas ali foram realizadas sob fundamentos que afrontam o amplo direito à defesa e ao contraditório. Agora, se você me perguntar, vai prevalecer? De repente o André Mendonça vai entrar ali com uma liminar? Não dá para a gente saber, muito difícil, tem um contexto geral e agora um contexto internacional também, né, dessa investigação, desse julgamento, já tendo relação com o tarifaço, está tudo virando quase que uma coisa só, Márcio. Mas teve esse movimento, que é um movimento interessante, com base ali num artigo do Regimento do Supremo, então pode ser. E a gente tem que observar como que o André Mendonça vai se posicionar em relação a esse pedido, novo pedido de sexta-feira, eu acho, da defesa do Felipe Martins. A gente sabe que o Felipe Martins está em outro núcleo, não está nesse primeiro núcleo do processo, ou seja, nas alegações finais a serem apresentadas hoje pela Procuradoria, não vai aparecer Felipe Martins. Se a gente cria uma expectativa aqui, Sim. Será que sai ou não? Não vai ter agora. Mas isso pode aparecer nas alegações finais da Procuradoria quando for o núcleo de Felipe Martins. Sim. Todas essas pontas soltas, digamos assim, Sim. podem surgir ali. Sim, exatamente, mesmo porque ele era um personagem importante ao longo de todo o governo Bolsonaro. Agora, a grande questão que aparece hoje de novo, apareceram nos depoimentos, viajou ou não viajou? O Cid fala que ele não viajou e depois isso acabou sendo comprovado mediante GPS, mediante pedido de Uber, de táxi, que ele não estava. Mas o problema é que ele acabou ficando numa preventiva por 6 meses em razão disso. Por isso que eu sempre toco nesse assunto. E é um caso que a gente olha com um pouco mais especial, porque é um caso, no mínimo, ali controverso dentro desse processo todo. Muito obrigado, Caio Junqueira, que continua nessa edição do CNN Prime Time.